A nossa igreja foi marcada desde sempre por homens e mulheres que acreditaram na visão vinda do coração de Deus. Esta visão nos transformou em uma igreja única e de relevância incontestável nesta geração. A igreja Ágape surgiu, quando começou realmente, o objetivo da igreja era, a nossa visão da igreja era uma igreja diferenciada, né? Nós queríamos alguma coisa diferente. A gente pedia para Deus que não queríamos ser iguais, queria ser diferente, a nossa oração. Então, uma visão da igreja é relacionamento íntimo, mútuo e amor, um coração que ama e pulsa vidas. Isso quer dizer cuidar da pessoa para que ela tenha um relacionamento íntimo com Deus. Nossa igreja visa totalmente isso. Outras igrejas, eu não vejo esse trabalho em outras igrejas. O trabalho de tratar a pessoa. Então a diferença é essa. O nosso começo não foi fácil, nós tivemos dificuldade muito grande no começo. A gente pagou um preço muito alto, né? Mas a fé, o que move essa igreja é a fé. Nós acreditávamos e acreditamos que Deus está nesse negócio. Então, aqui realmente, cada vez que entra uma pessoa ali que batiza, eu me emociono, ou que aceita Jesus, porque o nosso começo foi terrível, foi duro, quer dizer, não foi terrível, foi difícil. Nossa tenda caiu, fomos para a igreja, ficava um pastor de uma porta na outra, o nosso pastor pagou um preço muito alto. Eu lembro que o pastor viajava de ônibus para trabalhar em São Paulo, na construção da família dele lá. Momento terrível, tocante, né? Difícil. Eu lembro do pastor matando barata, matando coisas no Carrefour, que ele, com esse aí ele pagava a faculdade, a escola dos meninos, com detetização, teve uma oportunidade para ele. Então o pastor Nivaldo pagou um preço muito alto, entendeu? Mas graças a Deus, a igreja está aí, né, fazendo diferença no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, no Brasil e para o mundo, né? E todas as pessoas que, quando começaram o trabalho na igreja, que acreditaram no trabalho, acreditaram que ia acontecer, a gente fica pensando, as pessoas hoje são bem-sucedidas porque investiram fé, acreditaram, investiram, Deus abençoou ricamente. Nossa igreja, até onde eu sei, tem muito poucos desempregados. Tem desempregado, eu não sei. Não tinha desempregado nessa igreja, a pessoa não ficava desempregada. Nós pedimos a Deus isso aí. Deus nos honrou e honra até hoje, né? Então, a igreja, se você olhar os bens materiais, não é qualquer igreja que tem, qualquer comunidade que tem um patrimônio desse tamanho. Mas as pessoas que ficaram aí, que estão aí, também estão bem sucedidas. Deus estendeu a bênção para todos, para todos. Então a gente fica pensando na vida de cada um quando chegou na igreja, entendeu? E hoje a pessoa está diferente. Por quê? Porque acreditaram, né? Tiveram fé. Nós temos uma música que é um hino da nossa igreja. Ela rompendo de fé. Eu não aguento cantar aquela música lá, porque toda vez eu penso na situação que nós estávamos, nós acreditávamos, né? Ia acontecer. Então é muito, muito bacana. E o sonho da gente é continuar esse trabalho de ajudar as pessoas, né? A igreja tem uma visão de expandir para fora, né? O mundo, levando essa coisa maravilhosa que é a palavra do amor de Jesus, né? Como diz a palavra, né? Assim como desce a chuva e rega a terra, quem tem fome, assim será a palavra que sai da minha boca, não outra para mim vazia, antes fará o meu prazo. Então isso aí acontece. Isso acontece. Nós temos exemplos e exemplos de pessoas que estão na igreja, estão aqui ou estão em outras igrejas, que ouviu da gente falar do amor de Deus e está na igreja. Então, é muito legal, né? Nós tem as dificuldades, todo lugar tem. Onde tem gente, o ser humano tem dificuldade. Não existe um lugar maravilhoso só no céu. Então aqui a gente tem que se entender, né? Nossa igreja nós não aceitamos. Isso é uma coisa que nós não aceitamos: fofoca, fuxico, conversa fiada. Isso não é de Deus, então nós não queremos no nosso meio, né? Então a nossa igreja é voltada para isso. E Deus tem abençoado ricamente. 20 anos de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. Para ser sincero, passou um filme na minha cabeça desse tempo todo.
É uma honra participar dessa igreja terapêutica, né? Sob a liderança do pastor Nivaldo, homem de Deus, profeta de Deus, meu amigo, um homem que me ensinou muito, que me fez vencer muita Kombi da igreja. Essa Kombi foi adquirida lá no início e certa vez o Ministério de Louvor estava se formando e o pastor Nivaldo viajou para São Paulo junto com o Dedê, salvo engano, e com o Elvis. E essa viagem, eles foram para São Paulo sem nenhum recurso financeiro. A ideia era ir passar por cidades, ir pregando, recebendo ofertas e prosseguindo a viagem. E para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, né, o pastor Nivaldo, o Elvis e o Dedê conseguiram contato com uma pessoa em São Paulo e essa pessoa conseguiu vender os instrumentos para nós num preço diferenciado, em parcelas, né, em várias parcelas, que possibilitou a quitação e o pagamento completo. Então, são coisas que aconteceram, dentre muitas, né? E é um exemplo para mim o pastor por esse jeito dele ser guerreiro. E isso me ensina muito, né? Porque na época a igreja estava começando, sem muita estrutura. Essa estrutura que temos hoje, para a glória de Deus, é uma bênção, né? Creio que a igreja vai crescer muito. As 40 igrejas que estão no coração do pastor Nivaldo certamente se tornarão 400, se tornarão 4.000, para a glória de Deus, né? E é um privilégio participar desses 20 anos, né? Pouco mais eu estou com o pastor Nivaldo, desde a 4ª igreja, mas é uma alegria muito grande. 20 anos para a glória de Deus. Falar da Ágape, às vezes é meio difícil, né? Eu falei, a gente está há 20 anos, a gente está desde o começo, né? No começo na Ágape, a gente começou com o pastor Nivaldo, né? Naquele começo difícil, né? Que a gente acabou indo para a casa dele, começando os primeiros encontros lá na casa dele. E como foi bom ver tudo que Deus fez, todo o crescimento que teve, né? Todas as nossas mudanças, porque no começo a gente fazia na varanda dele. Até o primeiro púlpito que ele teve na varanda dele foi o Arthur que foi lá e montou. O Arthur era pequeno e montou um púlpito porque o pai dele precisava de um púlpito. E depois, quando começou a crescer um pouquinho mais, os desafios de fé, a gente procurar um outro lugar para ir, a gente foi para o Impact Center e lá, quando encheu também, né? Quando começou a encher, até as crianças, a gente sempre gostei da preocupação que sempre teve com as crianças, a gente alugou uma sala para as crianças lá também, né? E marca para mim porque um dos primeiros aniversário de 3 anos da minha filha foi lá, que agora ela tá para casar, né? Então você vê quanta história a gente tem, né, na Ágape. A gente foi pro CS Senat e lá também, quando cresceu, quando a coisa começou a melhorar, Deus mostrava cada vez mais que a gente, os desafios de fé pra gente. Quando comprou a Kombi, depois quando comprou o som, a gente tinha poucas pessoas, né? Tipo assim, a condição financeira, nos nossos olhos era impossível tudo isso. Comprar Kombi, comprar som, comprar o terreno do Cachoeiro quando a gente foi pra lá também. De quantos desafios de fé e quanto isso fez bem na minha vida, né? Isso que eu trouxe para minha vida. Então, 20 anos a nossa igreja está comemorando. A nossa igreja ainda é muito jovem, mas ela tem muita experiência, ela passou por muita experiência. O início foi de dor, foi de sofrimento, foi de humilhação, mas eu penso que Deus permitiu essa dor, essa decepção, esse sofrimento, para que fosse tomada uma atitude, porque a nossa igreja já estava no coração de Deus, mas a pessoa que mais passou pela dor, o sofrimento, foi o nosso pastor e a sua família. Tomamos a atitude de segurar na mão do nosso pastor e fomos adiante. Estamos contigo. Nós vamos adiante. E aí rompemos com aquela igreja que não tinha a visão, não estava submissa a correções. Foi necessário rompermos.
porque a igreja que não tinha a visão não estava disposta a passar por disciplina, houve essa rebeldia. E a pessoa que mais sofreu com tudo isso foi o nosso pastor, a sua família. E aí seguimos, fomos adiante e logo no início nós não paramos. Já nos reunimos na garagem da casa do pastor e logo já nasceu as filhas de Sara. Eu olhava aquele espaço e falava, Senhor, estava tudo pronto aqui para nós. E ali nos reuníamos toda semana, tínhamos a nossa vigília e víamos o quanto os irmãos estavam ali com fé, com alegria. E nossa igreja ia crescendo, não somente em número, mas ela ia se fortalecendo, se capacitando. E chegou um momento que tivemos que sair ali, aquele endereço, fomos para outro local, passamos pelo Sérgio Senat, antes fomos para o Empire Center, o Sérgio Senat, e aí Deus nos abençoou com a possibilidade de comprarmos 4 terrenos, uma área nobre. Isso é muito de Deus, aos olhos das pessoas, especialmente as que são do mundo, elas não entendem esse milagre. Compramos esses 4 terrenos, que foi o que impulsionou para que hoje tivéssemos essa nossa área. Eu vi que tudo estava preparado, tudo preparado por Deus. Mas antes de estarmos aqui, nesse local grande, que tem muitos projetos ainda no futuro aqui para esse local, antes de tudo isso acontecer, houve uma decisão pelo nosso pastor de ir até aqueles irmãos, cada um por um, para pedir perdão e liberar perdão. Às vezes, quando eu comento isso com alguém, eles falam, mas como pedir perdão? Ele pediu por quê? Sim, é obediência à palavra de Deus. E quando alguém nos fere, a gente sabe que existem muitos sentimentos que ocorrem. Então, é aí, devemos pedir perdão também. Então, eu creio que aí, esse foi um segredo. Nós agradamos o coração de Deus, porque o pastor também nos representou. Nós amávamos aquela igreja, aqueles irmãos, mas houve essa situação. E fomos caminhando, sempre nos capacitando, sempre de acordo com a palavra de Deus. Tínhamos os nossos cursos, crescendo em Cristo. Para mim, o que é ser ágape? A ágape é o amor de Deus para com a minha vida, e eu, como membro fundador, pude vivenciar isso muito de perto. Então, eu logo desde o começo, muitas coisas marcaram o início da ágape, desde como ela nasceu de uma dor muito grande, do pastor Nivaldo, e onde precisava de uma mudança de vida, e através disso nós começamos a ter experiências fantásticas. A minha experiência que eu tive foi, eu posso relembrar, o primeiro culto na casa do pastor Nivaldo, onde o Arthur fez o primeiro púlpito, na casa do pastor Nivaldo, lá na garagem, ali na rua Alegrete, e isso me marcou muito, porque ali foi o início de tudo. Depois,
a igreja cresceu, nós fomos para o Empire Center. Lá no Empire Center nós ficamos também um tempo muito breve, porque como a igreja ela ia crescendo, precisava de um local maior. Foi quando nós fomos para o SESC Senat. No SESC Senat nós ficamos um tempo maior, porque o espaço lá era maior. E nós ficamos ali uns 2, 3 anos ali no SESC Senat, onde a igreja cresceu de vez mesmo e a igreja transbordou, né? O som da igreja, né, que foi um milagre, onde o Adenilson, com o pastor, foi buscar lá em São Paulo, né? E lá aconteceu um grande milagre e eles voltaram com o som. Bem dizer, saímos sem dinheiro e voltamos com o som completo. Deus fez um milagre. Kombi, né? No início tinha muitos membros que moravam longe e nós tivemos que adquirir uma Kombi. Foi também um milagre, a Kombi era toda adesivada, não tinha quem em Campo Grande que não conhecesse a Kombi da Ágape, foi até uma marca registrada. E essa Kombi deu muitas voltas em Campo Grande para poder trazer os membros para vivenciar esse amor, né? E outra coisa também, depois foi a aquisição dos terrenos no bairro Jardim Cachoeira, 4 terrenos, que depois de 3, 4 meses supervalorizou demais, e foi onde depois Deus usou a vida do pastor para poder conseguir essa área. Quando chegamos nessa área, essa área não tinha, nem parede tinha, era tudo aberto, e só que era uma área muito grande. Na época era uma área meio fora da cidade, hoje está dentro da cidade, mas era fora da cidade, era mais distante, mas transformou no que transformou, né? E uma coisa também que marcava muito era a oração que nós tínhamos, né? A nossa oração sempre foi para Deus pudesse estar trazendo as pessoas para estar crescendo no reino do Senhor, né? E isso foi uma coisa. Então, hoje tudo isso aqui que nós adquirimos foi através dessa história, assim, breve história que eu contei. Tem muitas outras, Ministério de Jovem, que começou, as células também, entendeu? Então tem muita coisa. Parece que foi ontem. Quando eu estou aqui falando, passa um filme na minha cabeça, né? Porque só quem começou lá sabe, né, o que isso significa, né? Eu até uso aquela frase de Paulo, né? Muitos viram, né? Ouviram falar, mas nós vivenciamos isso, né? Então é isso que eu gostaria de deixar nesses 20 anos de Ágape, né, como lembrança, tá? Muito obrigado. Nós vamos lembrar de momentos inesquecíveis, né, que fazem parte de uma história. E relembrar é muito bom, mas o autor disso tudo, eu tenho certeza que foi o nosso Pai, nosso Deus. Por que acredito que Deus estava ao nosso lado? Porque simplesmente porque todas as decisões que nós tomamos em reuniões, essas decisões aos nossos olhos, elas não eram possíveis. Não eram possíveis. E eu vou agora relatar caso a caso para que vocês tenham noção de que se sobre nossa situação naquele momento que nós estávamos vivendo ao sair daquela igreja, né, nós não tínhamos situações, condição para nada, nada. Como que nós iniciamos? Eu sei que alguns irmãos aqui já relatou, mas eu faço questão de relatar esse início que foi na garagem da casa do pastor Nivaldo. E eu lembro que foi tão de improviso aqueles irmãos que seguiram o pastor a partir do momento que ele tomou a decisão de colocar a carta de renúncia, a partir do momento que a igreja lá queria tirar a sua presidência, ele renunciou, nós fomos todos com ele para a casa dele. E naquele momento importante, nós fizemos o nosso primeiro culto. O nosso primeiro culto, eu lembro que nós não tínhamos nem o local para fazer isso. E quem fez o local foi o Arthur. O Arthur fez uma mesinha, ele improvisou uma caixinha, não lembro se é de sapato, o que era. Ele improvisou lá esse culto, do qual o pastor ali fez o primeiro culto. E ali nós iniciamos, irmãos, a nossa caminhada. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, com certeza. E o nosso olhar e a nossa participação e as nossas decisões, quando nós se reunimos, a gente às vezes estava sem rumo.
porque a gente via que era impraticável nós tomarmos decisão de locar algo, sendo que nós não tínhamos ainda as nossas arrecadações. Mas são momentos que nós devemos relatar que ali tinha uma fé muito grande. Nós tínhamos uma fé muito grande. Os nossos olhares, né, o que nós se propomos naquele momento era dar as mãos e ver o que seria melhor para nós caminharmos, porque nós estávamos sem teto, sem igreja e sem padrinho. Nada. Nós estávamos apenas acompanhando o nosso pastor. Mas houve um homem, apesar de algumas negativas, mas houve um homem que ele nos abençoou e nos aceitou, que foi o pastor Mário, da Igreja Tarumã, que nós precisávamos emancipar a nossa igreja. E a partir daquele momento, nós tivemos algumas reuniões nessa Igreja Tarumã e o pastor se prontificou a participar dessa reunião na convenção. Lembro que, quando houve essa participação, foi uma reunião com quase 20 pastores na Convenção Batista, com o pastor Gilson Breda, da Primeira Igreja Batista, participou também. Participou, inclusive, o pastor Walter, na época, que era da igreja que nós tínhamos separado. E ali, quem representou a igreja naquele momento ali para uma decisão, se íamos aceitarmos aceitarmos como igreja ou não, foi eu e o irmão Paulo Rodovalho, que hoje não está mais conosco. E nós dois participamos daquela reunião. Eu digo, irmãos, que aquele momento foi um momento bem assim, como é que eu posso dizer? Muito tenso mesmo, sabe? Porque eu percebi ali que as opiniões divergiam entre os pastores da nossa aceitação. Mas aquele irmão, aquele pastor, o irmão Mário, ele foi muito firme e a decisão dele estava firmada na fé. E a partir daquele momento nós fomos aceitos como igreja. Foi ali que nós fomos aceitos como igreja e saímos dali aprovados, graças a Deus. Bom, a partir daquele momento nós sentimos, foi o primeiro milagre, né? Tá? Sentimos já que nós éramos alguém, tínhamos uma igreja e que poderíamos agora simplesmente pensar em um local. Acho que todos os irmãos já relataram, começamos no Empire Center, depois fomos para o SESC Senat. Aliás, eu quero deixar um agradecimento no SESC Senat, porque teve um irmão lá, aliás, não era nem irmão de fé, mas depois ele começou a participar com a gente há pouco tempo, Fiore. Hoje ele já é falecido, mas que fique registrado esse agradecimento aqui, que ele nos recebeu lá no SESC Senat. Ali foi o nosso começo da nossa igreja. Ali realmente foi o nosso começo da nossa igreja, no SESC Senat. Ali foi que tudo aconteceu, né? Inclusive até por parte da convenção e dos pastores ali, foi onde todos os pastores ali se reuniram. E ali começou a decisão mais importante da nossa vida. Num belo domingo, eu chamei o pastor para uma reunião na casa de um cunhado meu, porque eu vi a oportunidade de nós comprarmos esta área da nossa igreja e que surgiu naquela oportunidade. Não esta aqui, mas a outra área, que foi no Jardim Cachoeira, ali 100 metros do Parque Nações Indígenas, foi que nos possibilitou depois comprar esta. E naquele momento nós reunimos ali, mas quando citou os valores, que hoje aproximadamente, vamos dizer que no valor de hoje seria por perto de R$1,5 milhão esta área, e nós não tínhamos nada. O que nós tínhamos na época era uma oferta de uma irmã, aliás, uma irmã que estava começando a congregar conosco, que era a irmã Joana Dark, que era dona de um cartório. E essa irmã fez uma oferta pequena, não foi tão grande, mas que nos possibilitou tomar coragem e ir até uma senhora que chamava Dona Moreli Arantes, que era dona dessa área, né? E ela nos recebeu prontamente naquela época. Inclusive até meu cunhado disse, é impossível ela aceitar essa condição, porque vocês não têm nem como
pelo valor do terreno, pagar esse terreno. Mas nós fomos até lá e fizemos a nossa oferta com as parcelas bem suaves. No momento ela não nos deu nenhuma resposta positiva, mas 2 dias depois ela passou essa resposta para nós, aprovando a compra daquela área. Irmãos, confesso que este período todo que nós estávamos pagando esse terreno, o que aconteceu? O pastor não recebia nada, porque nós só tínhamos dinheiro para pagar esta área desse terreno. E ficamos anos pagando esta área deste terreno. E aí foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, a primeira decisão importante, vamos dizer assim, do segundo milagre, que se perguntar para nós como que nós pagamos, pela quantidade de membros que nós tínhamos, era impossível pagar aquela área. Mas conseguimos, irmão. E na época faltava ainda um valor de 60 mil reais para terminar de pagar naquela oportunidade, naquele período de 20 anos atrás, faltava 60 mil reais para pagar. E eu lembro que o pastor Nivaldo, como ele já relatou, surgiu esta área aqui aos olhos dele, e ele se interessou por esta área aqui, que inclusive naquela oportunidade nós não tínhamos como adquirir, mas nós tínhamos aquela área que nós só vimos pouco ela ainda depois de um certo tempo. Aí nós tivemos de fazer um empréstimo junto a uma pessoa que era um conhecido nosso, e ele pediu uma garantia para que pudéssemos emprestar aquele dinheiro para comprar essa área. Foi onde que eu hipotequei a minha casa para que ele pudesse nos ceder aquele valor para pagar a diferença dessa área, que nessa época ficava por perto de R$1 milhão essa área aqui. E aquilo aconteceu, e aí está aí a realidade nossa hoje aqui, temos essa área paga e conseguimos liquidar essa área. Então são relatos, irmãos, que assim, falando parece simples, mas no momento que nós vivíamos com tão poucos membros naquela época, era difícil nós encararmos isso, por isso que eu disse que são milagres de Deus que aconteceram. São milagres de Deus. Bom, também teve uma fase também muito importante da igreja, que é a fase que nós tínhamos que, quando o pastor, que eu já disse aqui, o pastor estava em São Paulo, e ele ia trabalhar lá na empresa do irmão dele, do irmão Newton, praticamente para ele ter o sustento da família dele. E a nossa igreja, naquele período, não tínhamos como alguém levar a palavra, porque todos nós éramos muito novos ainda na igreja. Então nós fizemos ali uma amizade com o pastor Isaac, e esse pastor, por muitos cultos, ele pregava na igreja dele, e eu ia lá, esperava ele lá, terminar de pregar na igreja dele, para depois trazê-lo de carro para a nossa igreja e ele pregar na nossa igreja. E assim foi muito tempo até que o pastor conseguisse ter esse sustento dele e que tivesse esse recurso financeiro para poder se bancar, porque aqui as situações não eram tão fáceis. Na verdade, o que eu quero deixar aqui, mais irmãos, é o meu agradecimento às pessoas que fizeram parte dessa história. Tá? Que, em primeiro lugar, lógico, a pessoa que mais se sacrificou, que é o pastor Nivaldo, e a pastora Ana Alice. Aí vem, né, logicamente, eu, o Ivanildo, né, o Eimar, o irmão Sebastião, o irmão Paulo Rodovalho, que hoje não está mais conosco, o irmão Edson e a Marlene, o irmão Sebastião e a irmã Jaci, essa irmã Joana Dark, que também fez parte do nosso período mais difícil, Célio e Lucrécia, que foi no início junto com o meu filho, que faziam parte do louvor da minha filha, com a Denilson, que é muito importante citar aqui, meu genro, que ele também tocava órgão, foi até São Paulo buscar os instrumentos, tudo fez parte desse início da igreja. Irmão José Barbosa, Dilson e Iris, né? Jackson e Miriam, Miguel e Rose, Marcelo e Michele, filho do irmão José Barbosa, pastor Isaac, como já disse, meus filhos, como eu já citei também, a Melissa, que eu não posso deixar de esquecer, que até pouco tempo ela congregou com a gente aqui, ela fez parte da nossa história, nos ajudou muito. E 2 campeões aqui, que não mediam esforços para nos ajudar a qualquer tempo, que fez parte da construção de toda essa igreja, que é o irmão Joel e o irmão Carlinhos. Nós podemos jamais deixar de agradecer esses irmãos. E, em especial, quem projetou toda essa parte elétrica, esteve conosco nos períodos mais difíceis, vinha de São Paulo
o pai do pastor Nivaldo, o irmão Arnaldo e sua esposa, que sempre estavam aqui presente conosco. Então, essa gratidão jamais a gente pode deixar de esquecer isso, irmãos. Isso é muito importante. E também deixar aqui registrado que essa senhora que não nos conhecia, que era proprietária deste terreno, Dona Moreli, que fez e aceitou essa nossa proposta para pagar em suaves prestações esses terrenos, que eu não sei por que também Deus tocou no coração dela para aceitar, né? E também deste terreno aqui, o irmão Elias Frezelli, que também é um que também acreditou em nós, em todas as nossas promessas, e fez com que isso aqui estivesse hoje conosco, que ele era o proprietário dessa área. É isso aí, irmãos. Muito obrigado. E eu quero destacar algo muito impactante que aconteceu. Eu vejo como um milagre de fé. Eu vi Deus tocar no coração da pastora Analice e ela entregou o exercício da medicina, o qual ela fazia com tanto carinho, com tanto esmero, e ela entregou para o Senhor. Ela deixou de ser a médica do físico e se tornou a médica da alma. E ela cuida dos pequenos, porque isso é importante, trabalhar os pequenos para que cresçam saudáveis. E isso eu vejo como um milagre. Eu jamais poderia presenciar alguém que amasse tanto a medicina, mas em obediência a Deus entregou pelo ministério, pela obediência ao Senhor. E está sendo muito importante. Deus tem honrado a vida dela, a família dela, por isso. Não foram dias fáceis. Todo início é doloroso, marcado por erros e acertos. Louvamos ao nosso grande Deus que, por sua bondade e misericórdia, nos levou a perseverar. Nos agarramos em nossa visão e propósito, crendo no melhor de Deus para nós.